Olha, eu vou direto ao ponto. Suzane e Sandrão receberam dinheiro para dar entrevista exclusiva para o Gugu. Você não tem receio de que a Suzane se apaixone por um homem outra vez? Não mais. Não. O casal recebeu dinheiro ou não? Será que o valor chegou a 2 milhões de reais conforme saiu da mídia naquela época? Mas qual a verdade sobre esse assunto? Será que elas receberam mesmo uma bolada ou é tudo mentira? Elas dividiram igualmente o valor? A entrevista com Gugu Liberato foi gravada dentro do presídio de Tremembé em 2015 e marcou a primeira vez que Suzane falou publicamente desde a sua condenação pela morte dos pais. Era realmente um furo de reportagem. E tem mais, hein? Suzane Richthofen entrou com ação indenizatória contra a Globo e pouca gente sabe disso. E eu já te adianto que ela ganhou na justiça e recebeu um bom dinheiro. Continua comigo, pois você vai saber com detalhes o motivo que fez Suzane contratar advogado ainda quando estava presa para processar a Rede Globo. Afinal, Suzane deixou a cadeia rica ou isso é balela? Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde duas assassinas famosas podem ter recebido boa quantia em dinheiro para dar entrevista que parou o Brasil. Mesmo 2 décadas após o assassinato dos pais, Suzane von Richthofen continua sendo uma figura capaz de despertar paixões e curiosidade. Condenada a 39 anos de cadeia pelo crime cometido em 2002, ela atraiu não apenas a atenção do público, mas também de pessoas que se envolveram emocionalmente com ela. O fenômeno, segundo especialistas em comportamento humano, está ligado a traços de manipulação, carisma e a capacidade de criar uma imagem que mistura fragilidade e poder. Suzane apresenta traços de manipulação e encanto superficial, o que torna capaz de despertar empatia e atração, mesmo em contextos de rejeição moral. Essa combinação, aliada à sua juventude, à origem da família rica e ao comportamento controlado, ajuda a entender o interesse que a cerca até os dias de hoje. A psicologia chama de glamorização do criminoso, que é o fenômeno em que parte do público passa a enxergar condenados por grandes crimes sob uma ótica romântica ou curiosa. Olha, pessoal, há casos em que esses presos glamorizados recebem cartas de amor, pedidos de casamento e demonstração de afeto, motivados pela mistura entre a repulsa, desejo e identificação com quem rompeu regras sociais. O magnetismo de Suzane fez com que ela tivesse relacionamentos afetivos com mulheres e homens no presídio dos artistas. Mas foi com Sandra que ela se casou em Tremembé e muita gente no Brasil ficou esperando para ver o que ia acontecer. Em setembro de 2010, Suzane assinou um documento de união afetiva no qual pedia para morar com Sandrão, na ala das casadas, na penitenciária de Tremembé, interior de São Paulo. Sandrão diz que Suzane amadureceu muito na prisão. Há muitas situações difíceis. Então, eu acho que ela amadureceu muito nessa situação, porque ela realmente se sente assim, sente falta, ela sofre. Então, é uma coisa que só o tempo, né, que foi ajudando ela assim, para poder hoje manter e falar, não, vou seguir em frente. Sandrão e Suzane assumiram o relacionamento homoafetivo assinando um termo de convivência, uma espécie de certidão de casamento dentro da penitenciária. Planejam uma vida juntas. A gente não é um amor de cadeia. A gente quer conviver juntos, a gente quer fazer uma vida juntos. Sandrão disse que Suzane se emociona fácil e é uma pessoa solidária com as demais presas. Tem uma colega nossa mesmo que infelizmente teve um problema de saúde agora
E ela se emociona com ver a pessoa como era antigamente e hoje o estado que ela está dependendo das pessoas, né? Bem, você acompanhou alguns trechos da famosa entrevista do casal de presas para o Gugu. Na época, ninguém imaginava que Suzane e Sandrão teria ganho dinheiro ou algum presente para darem a entrevista com extrema exclusividade. Mas veja o que a minha equipe de produção descobriu. Informações revelaram que a produção do programa do Gugu entrou em contato com Sandrão para que ela convencesse Suzane a dar entrevista exclusiva. As negociações demoraram, pois Suzane não tinha dado entrevista ainda para ninguém, ela estava muito reservada. Mas depois, o casal em comum acordo acabou aceitando em dar essa entrevista exclusiva para o Gugu, e o valor em dinheiro combinado seria a quantia de R$120 mil em dinheiro que seria depositado na conta bancária de Suzane. Uma das versões é que Suzane teria ficado com R$100 mil a serem depositados em sua conta bancária, e Sandrão ficaria com uma quantia menor, ficaria com R$20 mil. Mas eu já te adianto que essa divisão não foi bem assim, mas calma, que daqui a pouco eu vou te contar tudo. Naquela época, saiu ainda na imprensa que Suzane havia recebido R$2 milhões para dar entrevista com Sandrão. Olha, se isso é verdade ou mentira, aguarda mais um pouquinho, pois eu vou te contar o que minha equipe de investigadores levantou de concreto. Mas agora eu preciso te colocar a par sobre o problema que o casal de detentas começou a enfrentar lá em Tremembé. Elas acabaram se desentendendo depois de alguns meses da entrevista para o Gugu e elas vieram a se separar. Aí foi que a verdade sobre a entrevista começou aos poucos vir à tona. Presta atenção para você conhecer o que realmente aconteceu. O relacionamento homoafetivo durou de 2014 a 2016 e acabou mal. Aconteceu uma separação litigiosa entre elas na cadeia dos artistas. Na separação litigiosa, o público veio a descobrir que elas tinham ganhado 3 máquinas de costura por causa da entrevista. Eram máquinas chamadas de overlock. As duas trabalhavam na área de costura no presídio e assim elas acabaram aprendendo uma profissão. Acredito que por isso elas pediram 3 máquinas overlock para o Gugu na época em que deram entrevista exclusiva para ele, e isso aconteceu em 2015. Todo mundo imaginava que a recompensa pela entrevista teria sido as 3 máquinas de costura, mas na verdade elas teriam ganhado dinheiro também. De qualquer forma, cada máquina de costura teria custado o valor de R$12 mil. Como a pena das duas estava por acabar, o casal tinha a ideia de montar uma confecção de roupa e assim elas poderem ter o seu dinheiro para viverem com mais conforto após as duas saírem do presídio. As duas já trabalhavam na penitenciária confeccionando roupa e uniforme para as presas e por isso elas adquiriram experiência nessa época nesse ramo de profissão. O que a minha equipe de produção descobriu é que quando as 3 máquinas de costura chegaram na penitenciária de Tremembé, Suzane pediu para que fossem enviadas para o endereço de Sandrão, na cidade de Mogi das Cruzes, pois se ficassem na penitenciária, ela correria o risco de perder o domínio dessas máquinas. Pelo combinado, diz ela, assim que começasse a sair da cadeia no regime semiaberto, pegaria as máquinas para montar o seu tão sonhado ateliê de costura. Mas não foi isso que aconteceu. Veja a confusão que a gente descobriu. Sandrão progrediu primeiro para o regime aberto e o relacionamento com Suzane desandou feio. O problema é que Suzane teria recebido R$120 mil e não teria repassado os R$20 mil para a conta de Sandrão. Assim, Sandrão, para não ficar com prejuízo total, teria ficado com as 3 máquinas de costura overlock, que em tese era meio a meio também com Suzane.
Ou seja, enquanto Suzane estaria com R$120 mil em dinheiro na sua conta, Sandrão se apossou de 3 máquinas de costura e as 3 máquinas avaliadas em R$36 mil. A conclusão é que Suzane levou uma vantagem nessa tratativa. Olha, essa dúvida realmente é importante. Primeiramente, nós temos que entender que Sandrão realmente teria confirmado esse valor de R$120 mil. Mas, é claro, eu não consegui o recibo de depósito de R$120 mil na conta de Suzane, pois somente ela tem acesso à sua conta. Mas aconteceu algo que a minha equipe levantou e que corrobora o recebimento desse dinheiro com Suzane teria recebido. Vou te contar, presta atenção, eu quero que você verifique se anexo ou não. Vamos lá. Suzane namorou bastante tempo com o Rogério Olberg. O Rogério foi o próximo namorado de Suzane depois que Suzane terminou com Sandrão. Bom, o Rogério ela conheceu dentro do presídio, pois ele ia visitar uma irmã que estava detida. Bom, o casal, Suzane e Rogério, eles chegaram a ficar noivos e Rogério disse que tão logo Suzane deixasse a penitenciária, eles iriam se casar, constituir família e ter filho. Bom, mas de uma hora para outra, sabe o que aconteceu? Rogério, misteriosamente, resolveu terminar o relacionamento com Suzane. Mas o que será que aconteceu para o noivado acabar tão rápido assim? Qual foi o motivo? Bem, a revista Época publicou naquela oportunidade que Rogério Olberg colocou um ponto final na relação após ter descoberto que Suzane mantinha escondido em uma conta bancária o valor de R$120 mil. Está lá na revista. Rogério descobriu que o dinheiro seria fruto de uma entrevista que a presidiária concedeu ao apresentador Gugu Liberato em 2015, juntamente com a mulher dela na época, que era Sandrão. Ou seja, ela realmente teria recebido esse dinheiro e não contou para o noivo, que era o Rogério. E aí o Rogério se sentiu traído em sua confiança e aí, imediatamente, ele resolveu terminar o noivado. Mas tem outro dinheiro que Suzane recebeu e pouca gente sabe. Você vai ficar surpreso. A TV Globo foi condenada a pagar uma indenização de R$10 mil para Suzane von Richthofen por ter divulgado um laudo psicológico sigiloso em reportagem em programa Fantástico. A decisão foi do Tribunal de Justiça de São Paulo. A matéria foi no ar em 2018 e exibia um documento produzido para avaliar se Suzane poderia cumprir o restante da pena no regime semiaberto. De acordo com o laudo, não havia indícios de periculosidade, mas, por outro lado, o laudo manifestava uma personalidade manipuladora e agressividade camuflada em Suzane. No processo, a defesa de Suzane apontou que a sua liberdade havia sido invadida pela divulgação do laudo no programa Fantástico. Mas aí, o desembargador do caso, que foi o Dr. Rui Cascaldi, afirmou que, apesar dela ter cometido um crime que entrou para a história criminal do país, Suzane tinha direitos individuais que deveriam ser respeitados. Depois que deixou Tremembé, Suzane abriu um ateliê de costura no Instagram para vender produtos feitos à mão por ela. A página de vendas dela se chama Su Entre Linhas lá no Instagram e já conta com cerca de 150 mil seguidores, onde vende sandálias havaianas decoradas, personalizadas. Ela aprendeu tudo isso na cadeia em Tremembé. Em algumas postagens, ela chega a fazer edições de imagens para convencer os clientes a comprarem os seus produtos. Olha, pessoal, se toda essa história criminal que inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso apresentar para você o Instituto Oliver, que é, a maior escola preparatória para carreiras policiais do Brasil. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do professor Oliver já passaram no concurso para PM, Polícia Civil, Polícia Federal, GCM em todo o país e muito mais, hein? E olha, além dos cursos preparatórios para você ser policial, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos pós-graduação e também o famoso EJA, para quem precisa concluir os seus estudos. Então, acesse o site ou escaneie o QR Code aqui na tela e dê o próximo passo na sua carreira para o Instituto Oliver. Atualmente, Suzane vive em liberdade. Ela é casada com um médico e ela também já é mãe de um menino de 2 anos de idade. E ela também
mudou o nome dela, ela mudou o sobrenome para dificultar ser reconhecida. Mesmo assim, o magnetismo que ela exerce permanece evidente nas redes sociais, nos noticiários e nas produções de entretenimento que exploram a sua trajetória. A mulher que usou o amor para manipular um assassinato, seduziu companheiras e gerou escândalos em Tremembé continua despertando o mesmo misto de curiosidade, fascínio e espanto que a tornou uma das figuras mais enigmáticas da história criminal brasileira. E agora eu quero saber de você. Espera um pouquinho. Você acha que presos devem dar entrevista ou deveria ser proibido? Você acredita que a sociedade glamoriza bandidos ou isso não existe? Por que pessoas têm tanta curiosidade na vida de Suzane Richthofen? Qual a sua opinião sobre a imprensa pagar para ter entrevista exclusiva com presos? Olha, quero muito, saber o que você pensa. E nesse momento, resta apenas um favorzinho seu. Inscreva-se no canal Na Cena do Crime, pois isso nos ajuda muito. E olha, se você gostou desse episódio, então tasca um like, já ativa o sininho de notificação. E para a gente fechar com chave de ouro, manda esse link para todos as pessoas que você conhece e tem interesse em saber sobre os criminosos de Tremembé.